Meus irmãos, hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens, cujo tema é: Deus não é só amor. Nós acabamos uma série sobre os milagres de Jesus e agora nós vamos iniciar uma série mais dura. É muito comum a gente ouvir distorções da palavra de Deus, dizendo o seguinte: Deus é amor. E como um Deus que é amor vai punir alguém de forma tão severa e por toda a eternidade? Pode viver do jeito que você quiser, está tudo bem. Deus é amor, Ele não liga. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que sim, Deus é amor, e como lemos aqui no início do culto, Deus provou o seu amor para conosco, enviando Cristo Jesus que morreu em nosso lugar. Mas Ele não é só amor, a Bíblia diz que Ele é justo, e porque Ele é justo, Ele condena o culpado. A Bíblia diz que Ele é santo, e porque Ele é santo, Ele não tolera o pecado. A Bíblia diz que Ele é luz, e porque Ele é luz, Ele dissipa as trevas. Então o propósito dessa série é a gente olhar para essas características essenciais de Deus, a gente entender e trazer algumas aplicações para a nossa vida. E o tema da nossa mensagem hoje é: Deus é justo. Deus é justo. A série Deus não é só amor. Nosso tema hoje: Deus é justo. E nós vamos olhar para esse texto de Malaquias no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Eu convido você a acompanhar essa leitura. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Mas, para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. E eis que enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, nós estamos aqui diante do Senhor, Pai, e diante da Tua palavra. Cremos que é a Tua palavra, e quando ela é exposta com fidelidade no poder do Teu Espírito, o Senhor verdadeiramente fala conosco, Pai. Nós rogamos ao Senhor, nos colocamos na total e plena dependência do Senhor. Não há outra esperança para nós nessa hora, a não ser que o Senhor abra os céus, derrame o Teu Espírito e fale em cada coração, produzindo a mudança necessária para a glória do Teu santo nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado, as palavras tribunal, julgamento, corrupção, desvio de dinheiro, enfim, e outras palavras, são palavras que há muitos anos nós estamos acostumados a ouvir nos noticiários, na internet. O povo brasileiro se acostumou com muitos escândalos de corrupção, envolvendo políticos,
envolvendo grandes empresários, muitos acusados, muitos negando seus crimes, se defendendo, muitos fazendo acordo de delação. E a gente já viu muitas sentenças sendo aplicadas, a gente já viu muitas sentenças sendo anuladas. A gente já viu muitas polêmicas envolvendo juízes. Há uma polêmica atualmente envolvendo o nosso Supremo Tribunal Federal. Muitos concordam com as decisões da Suprema Corte, mas muitos discordam das decisões da Suprema Corte da nossa nação. Eu não estou falando isso aqui para dar a minha opinião, o que eu concordo, o que eu discordo. Eu estou falando tudo isso aqui para chamar a sua atenção para o fato de que quando nós olhamos para os tribunais humanos, para os juízes aqui da terra, muitas dúvidas se levantam. São muitas dúvidas, irmãos. Afinal de contas, quem está falando a verdade? Será que os verdadeiros culpados, todos eles, será que eles irão receber a justa sentença? Será que eles serão condenados pelos crimes que cometeram? Será que o veredito final vai ser de fato justo? Será que algum inocente vai ser condenado injustamente? Será que algum culpado vai conseguir escapar ileso de uma justa condenação? Meus irmãos, quando olhamos para os tribunais humanos, quantas incertezas. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos a informação de que existe um juiz justo. E a Bíblia diz que esse justo juiz é o próprio Deus, e a Bíblia nos diz mais, nos diz que todos nós teremos que comparecer diante desse reto e justo juiz, e todos nós teremos que prestar contas das nossas vidas, dos nossos atos, das nossas palavras, dos nossos pensamentos. E nós podemos ter uma certeza, meus amados irmãos, esse julgamento vai ser justo. Nós podemos ter a plena convicção de que os justos, os homens justos, os inocentes, eles serão absolvidos. Todavia os culpados, com toda certeza, eles serão condenados no tribunal desse reto e justo juiz. Sabe por que nós podemos ter essa certeza, meus irmãos? Porque o Deus cuja Bíblia diz que é amor, Ele é justo também. A Bíblia nos diz que Deus é justo, e Ele julgará os povos com justiça. O texto aqui de Malaquias, que nós acabamos de ler, fala exatamente desse julgamento que está por vir. E diferente dos julgamentos humanos, esse julgamento aqui que o texto nos informa, ele vai ser perfeito, ele vai ser completo, porque todos os malfeitores, eles serão destruídos, e somente os justos serão recompensados nesse julgamento. Segundo o texto que nós lemos, o dia que arde como fornalha se aproxima, é essa expressão que o profeta Malaquias usa, e esse é o dia do juízo, é o dia da segunda vinda de Cristo, e esse dia ele é inesperado, ele é inevitável, e ele é inescapável. Ninguém consegue escapar desse dia. Esse dia vai chegar. Eu e você um dia estaremos desse juiz que é justo. E o texto deixa claro para nós que jamais um justo vai ser condenado nesse tribunal, mas de maneira alguma um culpado vai deixar de ser condenado, vai deixar de receber a justa sentença pelas suas transgressões.
Portanto, meu amado, a primeira coisa que nós observamos aqui no texto, o primeiro ponto da nossa meditação nessa noite é que, nesse tribunal, o tribunal de Deus, haverá punição para o ímpio. Haverá uma terrível punição para o ímpio, ou seja, para os culpados. Volte os seus olhos para o versículo 1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Querido irmão, Deus já determinou um dia onde Ele com justiça vai julgar o mundo inteiro por intermédio de Cristo Jesus. E nesse dia, todas as pessoas que tiverem vivido sobre essa terra, eles terão que comparecer diante do juiz e terão que prestar contas dos seus atos, das suas obras, das suas palavras e dos seus pensamentos. E conforme falamos aqui, vai ser diferente dos tribunais humanos, onde os homens mentem, onde os homens compram testemunhas, onde os homens oferecem propinas e conseguem subornar o juiz. Nesse tribunal, meu amado irmão, o juízo virá e virá terrivelmente sobre os perversos, é o que diz aqui o versículo 1, e o texto compara os perversos com o restolho. Eles serão como o restolho. O que é o restolho? São restos inúteis. Imagina um lugar onde houve um incêndio, quando o fogo apaga, só tem a cinza voando ali naquilo, esse é o restolho. O texto diz, eles serão como o restolho. Naquele dia, determinado por Deus, os pecadores receberão a justa sentença. O dia que vem os abrasará. A ideia do fogo aqui representa o instrumento de Deus para castigar o culpado. Meu amado irmão, o fato que o texto aqui não deixa dúvidas para nós, que os soberbos e os perversos, eles não deixarão de serem alcançados nesse dia para que a justiça de um Deus justo se manifeste. Meus irmãos, Malaquias diz aqui que não lhes ficará nem raiz e nem ramo. Olha a expressão que ele usa. Isso significa que não há nenhuma esperança para os condenados. Quando a raiz é destruída, a planta não brota mais. Eu não sei quem que já capinou aqui, às vezes a gente dá aquela capinada superficial, resolveu o problema, mas a raiz continua ali, ela cresce de novo. Mas o texto está dizendo para nós o seguinte: não lhe sobrará nem raiz e nem ramo, ou seja, não há nenhuma possibilidade da planta brotar novamente, não há esperança para o ímpio. Significa que é a sentença final e inapelável, é um julgamento irrecorrível, não existe uma instância superior para se apelar, não existe a menor possibilidade de escapar dessa sentença, ninguém vai escapar. O texto diz aí, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. Às vezes a gente olha para a impunidade, às vezes a gente olha para o incrédulo, às vezes a gente olha para a vida do homem mau, daquele que não crê em Deus, daqueles que nos perseguem, e a gente olha, será que não vai ter justiça? Está tudo bem com eles. Irmãos, mas o texto diz o seguinte, nesse dia aqui, ninguém vai escapar do juízo de Deus, ninguém. O pecado do coração vai ser julgado. Ele diz os soberbos e os perversos. Não tem como alguém ver a soberba, a não ser se a gente começar a observar a prática. Mas ninguém olha para a pessoa e sabe que ele é um soberbo, porque a soberba é um pecado que está no coração, mas esse juiz ele consegue enxergar o nosso coração. Meu amado irmão, o segredo do seu coração vai ser julgado por Deus. Aquilo que ninguém sabe, Deus sabe, e você vai prestar contas.
diante de Deus. Os que cometem perversidade, uma vida desregrada, aqueles que se entregam aos prazeres, aqueles que não se importam com a lei de Deus, aqueles que vivem pensando somente no aqui e agora, como se o prazer carnal fosse o seu Deus e tudo que importa, todos terão que comparecer no tribunal de Deus e terão que prestar contas de todas as coisas. Certa vez perguntaram para um pastor, disseram para ele: pastor, se Deus é amor, se Deus é bom, como que Deus vai condenar alguém, vai castigar alguém de uma forma tão severa? E a resposta desse pastor foi a seguinte: sim, Deus é bom, Deus é mais do que bondade, Deus é amor, o problema é que nós não somos. E o que um Deus que é bom, que é amor, mas que também é santo e que também é justo, faz com pessoas que transgrediram a sua lei? Ele não tem outra opção senão condenar. Porque, querido irmão, se um juiz não condenar um réu culpado, por exemplo, se tiver um assassino sendo julgado e o juiz não condenar esse assassino, ele estará sendo injusto. Será que quando um juiz condena um culpado, será que a gente vai falar desse juiz e dizer assim: olha, ele é muito ruim, ele é uma pessoa má? Por quê? Porque ele condenou quem? Aquele assassino. Não é isso que a gente fala. A gente fala assim: ele é justo, porque aquele assassino transgrediu as leis e ele merecia a punição, ele fez justiça. Queridos irmãos, se o juiz não condenar o culpado, ele estará sendo injusto. E meu amado irmão, injustiças só acontecem nos tribunais humanos. No tribunal de Deus, os culpados serão condenados. Com toda certeza, os culpados receberão a sentença, e a sentença é eterna. O versículo 5 diz que o dia do Senhor será grande e terrível. Terrível para o ímpio, terrível para os culpados, mas vai ser um dia grande, glorioso para os justos. Portanto, em segundo lugar, nós aprendemos aqui nesse texto que no tribunal de Deus haverá punição para os ímpios, mas em segundo lugar, haverá grande recompensa para os justos. No tribunal de Deus, os justos serão recompensados. Meu amado, é interessante que nós olhamos para as injustiças que acontecem em nossa nação e nós ficamos indignados. Nós olhamos para as injustiças e nós queremos que os culpados paguem pelos seus atos criminosos. Todavia, nós temos dificuldade de fazer um autoexame e reconhecer que nós, diante de Deus, somos culpados, porque nós transgredimos as leis de Deus. Nós temos dificuldades de reconhecer que nós merecemos a punição pelos nossos erros. A Confissão de Fé de Westminster diz assim, à luz das Escrituras Sagradas: todo pecado, tanto o original quanto o atual, ou seja, o original que nós herdamos de Adão, quanto o atual, os pecados que nós cometemos hoje, sendo transgressão da justa lei de Deus e contrário a ela, torna pela sua própria natureza culpado o pecador, e por essa culpa ele está sujeito à ira de Deus e à maldição da lei, portanto sujeito à morte, com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Meus irmãos, nós somos culpados diante de Deus, os pecadores são culpados,
E quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 3, ele diz o seguinte: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O profeta Isaías, ele diz: todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Se os pecadores são culpados diante de Deus, e a Bíblia diz que todos pecaram, então, queridos irmãos, quem são os justos que serão recompensados no dia do juízo? Quem são os justos? Se a palavra de Deus, Paulo escrevendo aos Romanos, ainda no capítulo 3, ele diz: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Meus amados, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que a pergunta que foi feita para aquele pastor foi uma pergunta equivocada. Quando perguntaram para ele: pastor, se Deus é amor, como um Deus que é amor vai punir de uma maneira tão severa? Quando nós olhamos para a Bíblia, a gente percebe que a pergunta tem que mudar. A pergunta tem que ser: como um Deus que é justo vai deixar de punir pecadores culpados? E como que esse Deus vai continuar sendo justo? É esse o dilema. Se nós somos culpados e se Deus é justo, a pergunta é: qual esperança há para nós? Como nós vamos escapar do julgamento desse juiz que é justo? Qual é a nossa esperança? Será que Deus vai ser injusto? Vai fazer vista grossa para o nosso pecado? Vai falar: não, vou aliviar a sua barra aqui? É claro que não. É claro que não, essa possibilidade não existe. Como que nós resolvemos esse dilema? E a resposta para isso, meus amados irmãos, é exatamente o Evangelho. É exatamente o Senhor Jesus. Diante dessa situação desesperadora do homem, que merece a punição por conta dos seus pecados, e sabendo que Deus é santo e justo, a boa notícia para nós é que o Senhor Jesus, Ele veio fazer aquilo que nós não podemos fazer. A boa justiça para nós é que o Senhor Jesus, Ele veio como um substituto, Ele veio para sofrer a punição que nós merecemos. Portanto, o que aconteceu na cruz do Calvário é que a ira de Deus, a ira de um Deus justo, que eu e você merecemos, caiu sobre o Senhor Jesus. Por isso Ele foi moído ali na cruz do Calvário, e a justiça do reto juiz foi plenamente satisfeita em Cristo Jesus, de maneira que em Cristo Jesus eu e você podemos ser justificados pela fé. A justiça de Deus foi satisfeita em Cristo. Por isso que nós precisamos de um Salvador, porque não há como escapar da merecida sentença, mas Cristo Jesus, Ele se fez homem, e Ele se colocou em nosso lugar, e Ele pagou a nossa dívida. O escrito de dívida que era contra nós, foi rasgado e foi cravado ali na cruz do Calvário. No domingo passado tivemos aqui a celebração de Páscoa, a nossa cantata, vimos ali que Cristo na cruz do Calvário bradou: está consumado, e quando Ele bradou está consumado, Ele estava dizendo: está feito, está acabado, eu fiz o que precisava ser feito, aquele que crê em mim não deve mais nada, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Foi isso que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário, de maneira, meu amado irmão, que você não é aceito por Deus porque você obedece. Você não é aceito por Deus porque Deus olhou para você e viu algo bom em você. Você não é aceito por Deus porque você pratica boas obras. As suas boas obras não podem te levar para o céu. Você é aceito por Deus porque o Senhor Jesus te substituiu na cruz do Calvário e morreu a morte que você merecia. Você é aceito por Deus porque a sentença que eu merecia, que você merecia, caiu sobre Cristo, e a justiça de Deus
foi satisfeita em Cristo Jesus. A ideia aqui, meus amados irmãos, é que a nossa culpa, nós somos culpados e a nossa culpa foi tirada de nós e foi colocada sobre aquele que é inocente, o Senhor Jesus, aquele que é justo, aquele que não tem pecado, e a ira de Deus, a sentença caiu sobre Cristo, e a justiça de Cristo foi imputada a nós. Por isso que a justificação não é pelo que eu faço, mas a justificação é pela fé, é pelo que Cristo fez por mim. Em Cristo, pela fé, eu sou justificado. Quando eu creio nisso, eu posso descansar o meu coração, sabendo que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 30, ele diz assim: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. E querido irmão, no dia do Senhor, no dia do juízo, essa glorificação vai ser completa, essa glorificação vai ser consumada. O texto diz assim, no versículo 2: mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Veja, Deus vem como o sol da justiça, a justiça dele é a nossa justiça, é a ideia de que a justiça de Cristo Jesus foi imputada a nós. Portanto, meus amados irmãos, o dia do juízo, o grande e terrível dia do Senhor, para os justos vai ser um dia de alegria, um dia de liberdade plena, um dia de recompensa eterna. O texto diz aí no versículo 2, volte seus olhos: saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Veja a figura de linguagem que o profeta Malaquias usa aqui, mostrando a nossa liberdade. Ele usa a ideia de um bezerro que está preso em um curral, e a sua liberdade está limitada pela cerca, mas um dia alguém abre a porteira e ele sai pulando de alegria e desfrutando de liberdade plena. É isso que vai acontecer conosco no dia final, no dia de Cristo. Nós desfrutaremos de liberdade plena, meus amados irmãos, porque hoje nós somos limitados pela imperfeição, mas no dia de Cristo, aquilo que é imperfeito vai se revestir da perfeição. No dia de Cristo, meus amados irmãos, aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade, aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, meus amados irmãos, e a nossa liberdade será plena, será completa, será total, e será um dia de grande exaltação, onde estaremos na glória, onde entraremos na casa do Pai, onde viveremos com Cristo Jesus por toda a eternidade. Não haverá nem injustiça, e não haverá nem pranto, e nem dor, e nem luto, e nem lágrimas. Viveremos e reinaremos com o Senhor Jesus pelos séculos dos séculos. É isso que vai acontecer no dia de Cristo, com os justos que serão recompensados. Quem são os justos? Não são aqueles que não cometeram nenhuma transgressão, porque diz a Bíblia que todos pecaram. Os justos são aqueles que reconhecem os seus pecados, que reconhecem que precisam de um Salvador, que se prostram diante de Deus e falam assim: eu com a minha justiça própria, eu estou perdido, eu creio no Senhor, eu confio no Senhor. Os justos não são aqueles que batem no peito e dizem: eu sou muito bom, eu mereço o céu. Os justos são aqueles que reconhecem: eu não sou bom, mas eu confio naquele que é bom, naquele que é justo, naquele que é perfeito, e eu confio que o que Ele fez por mim na cruz do Calvário é suficiente para me reconciliar com Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Querido irmão, nesse dia terrível e também glorioso, terrível para alguns, glorioso para alguns, nesse dia não tem nenhum jeitinho, não tem nenhum acordo, não tem delação,
Não tem como escapar da sentença. Não dá para dizer, eu não sabia. Nesse dia, a sentença vai ser aplicada e nada vai poder mudar a sentença do justo juiz. Portanto, em terceiro lugar, no tribunal de Deus, os ímpios serão condenados, os justos serão recompensados, e no tribunal de Deus, e aqui a gente caminha para concluir a nossa reflexão, não haverá desculpas, não tem jeitinho, não tem nenhum acordo. Perceba que quando vai chegando no final do seu livro, Malaquias ele faz uma última advertência. Veja que interessante, irmãos, mostrando para nós que antes do veredito final, Deus está advertindo a todos, por meio da sua palavra. Veja comigo o versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e justiça, estatutos e juízos. Veja, lembrai-vos da lei de Moisés. A lei de Moisés é a palavra de Deus. Naquele momento só havia o Antigo Testamento, ou seja, lembrai-vos da palavra. A exortação de Deus para nós é essa: fiquem atentos à palavra de Deus, porque tudo que vocês precisam saber está aí na palavra. Perceba que antes do veredito final, Deus tem feito advertências. Antes do juízo completo, Deus tem chamado o seu povo ao arrependimento por meio da sua palavra. E a única maneira de estarmos preparados para o grande e terrível dia do Senhor é nos voltando para a palavra de Deus e vivendo de acordo com a palavra de Deus, porque somente assim nós chegaremos em paz, com tranquilidade, sabendo que estamos em Cristo Jesus e não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Então perceba, Deus adverte a todos por meio da sua palavra, e Deus adverte a todos através dos homens que Ele levanta para anunciar a sua palavra. Se você perceber, no versículo 5, Malaquias fala de um ministro divinamente comissionado. Ele diz assim: eis que enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E no versículo 6, ele diz assim: ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Esse profeta Elias, que eu vou enviar antes do dia do Senhor, o ministério dele vai ter resultados abençoados, porque, querido irmão, quando o evangelho é pregado, vidas são transformadas, pais se reconciliam com os filhos, filhos com os pais. O evangelho de fato e de verdade produz mudança e restaura famílias. Então é isso que ele está dizendo: antes desse terrível dia eu vou enviar ainda um homem que vai ter um ministério frutífero, um ministério abençoado. E nós entendemos aqui, irmãos, porque quando Malaquias disse isso, o tempo de Elias já tinha passado. Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento. Depois de Malaquias, a profecia se calou por 400 anos. Se você virar a sua página aí, depois deve ter uma página em branca. É o período aí entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Depois de Malaquias passou 400 anos, e o próximo foi João Batista, que começou a clamar no deserto e chamar o povo ao arrependimento. Então nós entendemos que Malaquias aqui ele está fazendo referência a João Batista. Ele não está dizendo que Elias vai ressuscitar, que Elias vai voltar em pessoa, mas que teria um homem que se levantaria no poder e no espírito de Elias, para, como Elias fez no seu tempo, chamar também o povo ao arrependimento. E isso se cumpriu em João Batista. Como que a gente sabe disso? Nos evangelhos nós temos isso registrado. Por exemplo, Lucas capítulo 1 versículo 17 diz assim sobre João Batista: irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então veja, meus amados irmãos, o Senhor Deus
Ele adverte a todos por meio da sua palavra e por meio dos homens que ele levanta para pregar a sua palavra e para anunciar as verdades de Deus. Deus enviou o profeta Elias. Nós conhecemos a história do profeta Elias lá no tempo do rei Acabe, da rainha Jezabel, um tempo de apostasia, e o profeta Elias se levantou no poder de Deus e chamou o povo ao arrependimento. Então Deus, em todas as gerações, tem levantado homens para chamar a atenção de todos e chamar o povo ao arrependimento antes do juízo final, antes do grande e terrível dia do Senhor. Deus levantou João Batista para preparar o caminho do Senhor, e João Batista chamou o povo ao arrependimento. O reverendo Hernandes, comentando esse versículo, ele diz algo interessante. Ele diz que em todos os períodos da história, Deus tem levantado homens fiéis, Deus tem levantado homens para alertar o povo, para chamar a todos para o arrependimento. Por isso ninguém vai poder chegar no dia do juízo, ninguém vai poder dizer: ah, Deus, eu não sabia que teria que prestar contas. Enfim, não vai ter desculpas, porque em todas as gerações nós temos as advertências da palavra de Deus, e nós temos os instrumentos de Deus, os homens que Deus levanta e que prega a palavra e que chama o povo ao arrependimento. Meu amado irmão, se nós olharmos para a história da igreja, nós vamos ver que em todas as gerações, Deus levantou homens que com graça e poder ministraram a palavra do Senhor. Se a gente olhar para a reforma do século XVI, a gente vai perceber homens como Lutero, João Calvino, John Knox, e todo o movimento que eles iniciaram da reforma protestante. Nós somos frutos desse movimento. Se nós olharmos para o século XVIII, ali na Inglaterra, nós veremos Deus levantando jovens ali, John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, e através deles realizou um grande avivamento que varreu toda a Inglaterra, livrou aquele país do caos moral, espiritual, econômico. Enfim, Deus tem levantado homens, e Deus continua levantando Elias em nossa geração. E querido irmão, hoje Elias vem no ministério de todos aqueles que se levantam no poder de Deus, abrem a Bíblia, pregam com fidelidade ao Senhor e chamam o povo ao arrependimento. E a mensagem hoje, meus amados irmãos, continua sendo a mesma. A mensagem hoje continua sendo a mesma que João Batista pregou e que muitos outros homens de Deus pregaram no passado, e a mensagem é: arrependam-se dos seus pecados, voltem-se para o Senhor, arrependam-se porque é chegado o reino de Deus, arrependam-se porque o dia que arde como fornalha se aproxima, arrependam-se porque um dia todos nós estaremos diante de um justo juiz, e não tem como escapar ileso da justa sentença. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. É a mensagem que tem sido pregada durante toda a história da igreja, é a mensagem que continua sendo pregada, é a mensagem da palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Arrependam-se, voltem-se para o Senhor, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque as portas da graça estão abertas, as portas da misericórdia estão abertas, mas haverá um dia que as portas da graça serão fechadas, as portas da misericórdia de Deus será fechada, e nesse dia não haverá nenhuma desculpa, não haverá nenhuma possibilidade de conseguir o favor de Deus. É por isso que o profeta Isaías nos alerta: busquem ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Quero desafiar o seu coração, quero te convidar a curvar a sua cabeça agora, fechar os seus olhos, e quero te convidar a fazer uma oração, se colocar diante de Deus e refletir um pouco em tudo aquilo que nós falamos aqui. Às vezes a gente termina o culto no final da mensagem e a gente vai embora sem refletir. Quero te dar um tempo para você refletir em tudo aquilo que nós estamos falando aqui, diante de tudo aquilo que foi falado. O que você precisa mudar na sua vida? Diante de tudo aquilo que foi falado, quais são as mudanças, qual é a decisão que você precisa tomar hoje,
na certeza plena e absoluta de que esse Deus que é justo, é um Deus gracioso, misericordioso, e Ele se faz presente em nosso meio e nos convida, nos chama ao arrependimento, a uma vida nova. Você não pode sair daqui nessa noite com dúvidas no seu coração com relação à eternidade. Você precisa sair daqui com uma certeza: eu creio no Senhor Jesus. E esse dia, o dia do juízo, esse dia que se aproxima, esse dia, nas palavras do profeta Malaquias, que arde como fornalha, esse dia para mim vai ser um dia glorioso, vai ser um dia onde a salvação vai ser consumada, vai ser um dia maravilhoso, porque eu creio em Cristo Jesus. Não saia daqui sem essa certeza, sem essa convicção plena.